Vamos juntos adorar a Deus. Querido Pai Celestial, ó Senhor, é com alegria e prazer que estamos neste lugar, ó Senhor. Deus, é o lugar que nós queremos neste dia disponibilizar para te louvar, bendizer e dignificar o teu nome, ó Senhor, e te agradecer por tudo que tu tens feito por nós. Senhor, obrigado pela tua proteção das nossas vidas, pelas forças, pelo ânimo, pela coragem, ó Senhor. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para uma vez mais abrir o nosso coração para ti, ó Senhor. Para te dizer que te amamos e te agradecemos por aquilo que tu tens feito por nós. Senhor, também oramos por estes assuntos que têm sido colocados diante do teu altar da tua graça, Senhor. Ajuda a Madalena, Senhor, obrigado por aquilo que tens feito com ela, Senhor. Mas continua, Senhor, a ajudar e na recuperação da tua serva, ó Senhor. Oramos também, Senhor, pela irmã Liliana, ó Senhor. Ajuda, continua também na sua recuperação física, ó Senhor. E para que ela em breve já possa estar conosco, ó Senhor. Oramos também, ó Deus, por este dia também oramos e lembramos a irmã Leonor, ó Senhor. Ajuda a tua serva também, o seu físico, o seu corpo, a sua saúde, ó Senhor. Vem com o irmão Luís Caldeirão também, ó Senhor. Deus, põe a tua mão nestas vidas, ó Senhor. Porque eles necessitam de ti, ó Deus. Entregamos este culto nas tuas mãos, para a tua honra e para a tua glória. Nós pedimos e agradecemos. E juntos podemos dizer: Amém. Glória. Glória. Amém. Glória. Senhor. Santo. Este coro diz santidade, santidade. Aleluia. Glória. Santidade, santidade é o meu desejo. Santidade necessito. Santidade, santidade é o que queres para mim. Fidelidade, fidelidade, fidelidade é o que eu desejo. Fidelidade necessito. Fidelidade, fidelidade é o que queres em mim. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Retidão, retidão é o que eu desejo. Retidão necessito. Gratidão, gratidão é o que queres de mim. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Faithfulness, faithfulness, faithfulness is what I long for. Faithfulness is what I need. Faithfulness, faithfulness is what you want from me.
transform me. Take my will and conform me to yours, oh Lord. So take my heart and form me. Take my mind and transform me. Take my will and conform me to yours, oh Lord. Righteousness, righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. Righteousness, righteousness is what you want from me. So take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. So take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja minha vontade, conforme a tua, Senhor. Conforme a tua, Senhor. Conforme a tua, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, poderoso Deus, pedimos, Senhor, que tu possas transformar, Senhor, as nossas mentes, o nosso ser, o nosso coração, Senhor. Amém, amém. Para, Senhor, aleluia, podermos focalizar em Ti, Senhor. Colocar, Senhor, aleluia, a nossa mente em Ti, Senhor. Ó, Senhor, e andar de acordo com o Teu querer. Pai Santo, cada dia, a cada instante, Senhor. Amém. Trabalha nos nossos corações, Pai Santo. Glória ao teu nome. Santo és Tu, Senhor. Amém. Graças, Senhor. Exaltar seja Deus. Produzisse-me ao Senhor e glória. Santo. Sinto a unção neste lugar. Sinto o poder de Tua majestade. Sinto a unção neste lugar. Sinto o poder de Tua majestade. Senhor, estás aqui, cobrindo-me. Senhor, estás aqui, levantando-me. Senhor, estás aqui, curando o meu corpo. Sei que estás aqui. Senhor, estás aqui, restaurando-me. Senhor, estás aqui, prosperando-me.
Senhor, estás aqui, tocando o meu ser. Sei que estás aqui. Sinto a unção neste lugar. Sinto o poder na tua majestade. Sinto a unção neste lugar. Sinto o poder de tua majestade. Senhor, estás aqui por interromper. Senhor, estás aqui levantando-me. Senhor, estás aqui curando meu corpo. Sei que estás aqui. Senhor, estás aqui restaurando-me. Senhor, estás aqui esperando-me. Senhor, estás aqui tocando em meu ser. Sei que estás aqui. Your presence, Lord, I feel in me power and grace and your majesty. Your presence, Lord, I feel in me power and grace. Yes, Jesus, your majesty. You're in this place, covering me. Lord, you're in this place, lifting me. Lord, you're in this place, healing my body. Yes, you're in this place. Lord, you're in this place, restoring me. Lord, you're in this place, prospering me. Lord, you're in this place, I feel your presence. Yes, you're in this place. Lord, you're in this place, covering me. Lord, you're in this place, rescuing me. Lord, you're in this place, healing my body. Yes, you're in this place. Lord, you're in this place, restoring me. Lord, you're in this place, prospering me. Lord, you're in this place, and I feel your presence. Yes, you're in this place. Senhor, estás aqui, cobrindo-me. Senhor, estás aqui, levantando-me. Senhor, estás aqui, curando meu corpo. Sei que estás aqui. Senhor, estás aqui, restaurando-me. Senhor, estás aqui, prosperando-me. Senhor, estás aqui, tocando meu ser. Sei que estás aqui. Senhor, estás aqui, tocando meu ser. Sei que estás aqui. Sim, Senhor.
Senhor, estás aqui, tocando o meu ser. Sei que estás aqui. Sabemos, Senhor, que Tu estás aqui, Pai Santo, trabalhando, curando, operando, Senhor, transformando, Senhor, aleluia, porque Tu és o poderoso, aleluia, e na Tua palavra Tu dizes, 1, 2 ou 3 estão reunidos no Teu nome, Senhor, Tu aí estás, e nós estamos aqui, Senhor, com o único propósito, aleluia, glorificar e honrar o santo nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, Senhor, aleluia, Te agradecemos pela Tua presença, Te agradecemos, Senhor, ó Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor, trabalhando e operando nas nossas vidas, Senhor. Pedimos agora, Senhor, que Tu venhas abençoar a mensagem, a palavra que Tu colocaste no coração do Teu servo, Senhor. Venha ungí-la com poder e graça, Senhor. Ungir o Teu servo com poder e graça, Senhor. E pedimos que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, nos nossos corações, Pai Santo. Abençoa, Senhor, fortalece, Senhor, levanta a cada um de nós, Senhor. Isto pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, depois de 3 semanas sem podermos estar juntos, And after 3 weeks that we couldn't be together, nós vamos continuar e vamos voltar ao tema Elias, now we'll regroup and go back to the theme Elijah that we were speaking on. que foi aquele homem, o profeta que Deus levantou para reformar, restaurar o povo de It Israel. was that man that the Lord lifted up so that he could restore Israel. Amém, Jesus. E certamente que os irmãos se recordam que devido ao casamento do rei Acabe com Jezabel, And if you recall, with the marriage of King Ahab and Jezebel, e porque Jezabel era uma adoradora do deus Baal, because Jezebel was a worshipper of Glória ao Baal teu nome, gods. Senhor. ela conseguiu fazer com que o povo de Israel se esquecesse da sua intimidade e comunhão com Deus, She was able to divert the attention of the Lord God and attract the attention of the Israelites to King Baal, Para- to the Baal God, para passarem a adorar ao deus Baal. so that they could now start worshiping Baal. E por esse afastamento, Deus levantou Elias. And because of this separation is the reason why God called on Elijah. Para voltar a trazer de novo Israel à sua intimidade e comunhão com Deus. To bring back Israel in that relationship that it once had with the Lord. E isto mostra que Deus não deseja ver-nos afastados dele. And this is an indication that God doesn't want to see us distant from Him. Nós precisamos em cada dia da nossa vida ter esta comunhão e intimidade com Deus. We need each day to have this relationship with the Lord. E por causa disso, então, como nós vimos, Deus levantou Elias. And because of this is why the Lord raised up Elijah. E Elias, na sua missão, And Elijah, in his mission, nós vimos em primeiro lugar que ele se preocupou em restaurar o altar. we see that he was preoccupied with restoring the altar. E isto significava restaurar a intimidade e a comunhão com Deus. And this signified to restore the intimacy and communion with God. Depois vimos em segundo lugar que ele tentou estabelecer a união entre o povo e o próprio Elias, que era o líder espiritual. And secondly, he tried to restore the relationship between the people and Elijah himself, who was their spiritual leader. Por isso lembramos que Elias disse, chegai-vos a mim. And that's why Elijah said, draw close to me. E vimos em terceiro lugar que Elias também se preocupou em unir o povo entre si. And in third place, we see that Elijah was worried about and preoccupied with drawing the people closer to him. E o texto diz que e todo Israel, o povo se juntou a Elias. And the Bible says that all people gathered close to Elijah. E hoje nós vamos ver então mais alguma coisa que envolve esta missão espiritual de Elias. And today we're going to look into a little bit more about the mission of Elijah.
E o quarto passo, ou quarta atitude, ou quarto caminho que Elias tomou para restaurar esta comunhão com Deus, and the fourth thing or the fourth path that Elijah took to restore this relationship with God foi colocar os restantes elementos necessários ao sacrifício. was to restore the remnants and the what was needed to bring about a sacrifice to the Lord. O altar já estava restaurado, The altar was already restored. o povo estava unido entre si e com o seu líder, The people were now united and with their leader. e agora sim vamos ao outro passo, que foi colocar no altar os elementos que eram próprios e faziam parte do sacrifício de expiação dos pecados. And now let's look at what it was required to put on the altar for the sacrifice. E esta expiação era importante e necessária porque não havia comunhão com Deus sem este sacrifício. And this is very important because there would not be communion with God without this sacrifice. Fora do altar, fora daquele sacrifício, não era possível o povo ter comunhão com Deus. Outside of this sacrifice, it was impossible to have fellowship with the Lord. E então vamos, o irmão já vai colocar o primeiro texto em 1 de Reis, no capítulo 18 e verso 33 até ao verso 35. So in 1 Kings chapter 18, verse 33, E nós vamos ver então como é que Elias então colocou estes restantes elementos. so we will see here what were the remnants, what were the pieces that were needed to be put on the altar. E diz então ali, diz que então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. And he put the wood in order. Go back, George. And he put the wood in order, cut the bull in pieces, and laid it on the wood. E agora o verso seguinte diz: E enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Then he said, do it a second time, put the water all over the altar. And then they did it a second time. And he said, do it a third time, and they did it a third time. E ainda diz: E de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. So the water ran all around the altar, and he also filled the trench with water. E o irmão António, ele conseguiu apanhar 2 fotografias para os irmãos, 2 imagens, para nos ajudar a entender. O irmão Jorge And here's poderá pôr a primeira imagem. two images that show what the altar looked like. Ali nós temos uma ideia para percebermos, não é? Vemos ali o altar So com we as pedras. see the stone altar there with the rocks. Depois vimos ali a madeira, a lenha. We see the wood right above the rocks. Lá está em cima, depois da lenha, o novilho, o carneiro. The bull or the lamb, depending on the sacrifice. E como vimos na leitura, eles estão a derramar a água sobre o And sacrifício. as you see, according to the scripture, they're pouring water all over the sacrifice. O irmão pode pôr a segunda para vermos. Pronto, está aqui mais visível para entendermos como é que nós vamos agora perceber um pouco mais sobre estes 3 elementos essenciais que nós vimos no decorrer da atitude So de we Elias. see the 3 essential elements that are needed in the sacrifice. E o texto dizia que eles, em primeiro lugar, diz que armou a lenha. So first of all, we see that he took the wood and placed it. E espiritualmente estes elementos têm alguma coisa que para nós aprendermos. E começamos pela lenha. And we start with the wood. Biblicamente, a madeira, a lenha, ela figura o homem. Biblically, the wood represents man. Logo, isto aponta para a natureza humana. And right away, this points to our human nature. E devido ao pecado, à pecaminosidade da natureza humana, And because of the sinful nature, the human nature, a nossa natureza precisa de ser destruída. our nature needs to be destroyed. E então estava ali a lenha que também dela teria que ser queimada. You see here the wood representing our human nature needed to be destroyed by the fire. O segundo elemento era o The cordeiro. second element was the lamb or the bull.
e que também tem grande significado. and also has a tremendous significance. E nas Escrituras Sagradas, And in the Holy Scriptures, o Cordeiro é a figura de Jesus. the Lamb is the symbol of Jesus himself. Jesus que morreu, Jesus who died, que deu a sua vida who gave his life para nos trazer a salvação. to bring us salvation. Jesus como o Cordeiro, Jesus as the Lamb, ele fez a oferta de expiação he became the sacrificial offering para tirar todo o pecado da to humanidade. take away all sin from humanity. Duas notas para nós confirmarmos isto. 2 notes for us to confirm this. Em Êxodo, no capítulo 12, In Exodus chapter 12, que relata a saída, a libertação do povo de Israel do it Egito, talks about the exodus of the people of Israel coming out of Egypt. nós vemos que dos elementos importantes e necessários We see that one of the important elements and necessary elements foi quando eles mataram o cordeiro e o sangue foi colocado nas ombreiras e nas vergas das is portas. when they killed the lamb, the sacrifice, they took the blood and they put it above the doorposts. E nós sabemos que quando o anjo de Deus passou pelas casas, And we know that when the angel of the Lord passed through the homes, quando ele vinha para trazer o castigo e matar todos os and he primogênitos, would come and bring, kill all the firstborn that did not have the blood. toda a casa, todo o primogênito que estava protegido pelo sangue do cordeiro, All the firstborn that was protected, covered, in other words, by that blood, ele não era morto e ele iria viver. he would not die and he would live. Então vemos que aquele sangue foi uma bênção para aquelas pessoas, por eles poderem viver e ficarem livres. So we see that blood was a blessing for those people to be able to have life, to live. E então eles ficaram livres daquela escravidão egípcia. So we see then comes the freedom from Egyptian slavery. Ainda em relação ao cordeiro, And still with relation to the lamb, os irmãos recordam-se lá em João, no capítulo 1, verso 29. if you recall John Há versículo que nós sabemos bem de cor. 1:29, and you know this verse, Que Jesus, quando passava e João Batista viu Jesus, the next day John saw Jesus, a parte final do verso diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do and he mundo. said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Eis o Cordeiro. Behold the Lamb." Então temos aqui a confirmação que o Cordeiro So we have the confirmation that the Lamb era a figura, apontava para a pessoa de Jesus was the Cristo. figure of Jesus Christ himself. E João 8,36 diz alguma coisa importante também. John 8:36 also says something important. Ele diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Therefore, livres. if the Son makes you free, you shall be free indeed. E assim como no tempo de Israel foi o sangue que trouxe liberdade àquele povo, And just like in Israel, that blood that brought liberty to those people, Jesus Cristo, como o verdadeiro Cordeiro, traz também libertação a cada um. Jesus Christ, as the true Lamb, brings liberty in our lives as well. Voltando ao nosso sacrifício, podemos falar ao episódio e ao sacrifício, So, looking at the sacrifice, já vimos que eles colocaram a madeira, we see that they placed the wood, colocaram o cordeiro, they placed the lamb, e diz o texto que eles fizeram uma vala, um rego à volta do altar. and they said, and it says, the Bible says that they opened up a trench around the sacrifice. E este ato também tem alguma coisa importante para nos ensinar. And this has something significant as well to teach us. E a vala o que é que fazia? Fazia separação. And so, what did this trench do? It created a separation. E essa separação aponta também para a nossa separação da natureza pecaminosa para a natureza espiritual. And this separation also indicates a separation now that we have between what's holy and what's unholy. Irmãos, nos filhos de Deus não pode haver ligação In, com a natureza humana e a in natureza the espiritual. children of God, there can't be this tie with human nature and spiritual nature. Deus quer a separação de cada um de nós. God wants a separation from each one of us. Ele dizia ao povo de Israel:
he told the Israelites, separei-vos separate yourselves para seres meus. so that you become mine. E nós, como filhos de Deus, And as children of God, temos que ser um povo separado. we have to be a people that are separate, Não um povo que vive num isolamento, not a people that live isolated, mas um povo que não vive igual às but a outras, people aos outros povos. that don't live the same way that the world lives. Em quarto lugar, Fourth place, e que não era normal num sacrifício, mas naquele foi, and it's not normal in the sacrifice, but in this particular sacrifice it foi derramarem água sobre o próprio sacrifício. was for them to pour water over that sacrifice. E nos outros sacrifícios, ou durante, isso nunca foi feito. This was never done with sacrifices. Mas ali Elias mandou fazer isso. But here, Elijah told them to pour water on the sacrifice. E porquê? And why? Mas para tornar mais poderoso o milagre de Deus. Amém? To make a more powerful statement on the miracle that God was about to perform. Porque tudo estava molhado, encharcado, havia água em todo lado. Dificilmente um fogo normal atuaria. Because if everything was drenched in water, it would be very hard for a fire to start, in naturally speaking. Mas naquele caso, But in o that fogo case, caiu e consumiu tudo. the fire came from heaven and it consumed everything. Então aquele ato de colocar água era um ato corajoso. So that act to place the water over the altar was a very courageous act. Mas também este ato tem alguma coisa para nós. But this act also signifies something for us. Porque se nós estudarmos, por exemplo, o Novo Testamento, So if we look at the New Testament, a água the water simboliza o Espírito Santo de Deus symbolizes the Spirit of God, Holy Spirit of God, e a própria Palavra de Deus. and the Word of God. Não é? Por exemplo, João 15:3, vamos ler If we look alguma at coisa? John 15:3, we see, Olha o que diz assim: vós, diz o Senhor Jesus para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. look what it says. It says, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Vamos ler ainda Efésios 5, 25 e 26. Let's look at Ephesians 5:25 and 26. Diz, vós maridos amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Irmãos, então nós vemos o que aqui? Vemos que aqui a palavra de Deus era uma figura da água. So we see that the word of God was a symbol of water, was a symbol of the word of God. Em João 7, 37 a 38, John 7:37 and 38. nós podemos agora ver a outra figuração da água. We can see another figure of what water represents. E diz que, e no último dia, o grande dia festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. E depois diz, verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, e repare, rios de água viva correrão do seu ventre. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Agora repare, que rios são estes, que água é esta? Diz, e isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que dele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Estes rios de água viva que Jesus falava, These rivers of living water that Jesus spoke about, apontava para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. it pointed to the action of the Holy Spirit in our lives. Então, transportando estes aspectos para uma aplicação espiritual, So as we look at these aspects and we translate it into a spiritual application to our lives e uma aplicação pessoal, and a personal application na nossa restauração diária,
In our daily restoration, nós aprendemos o seguinte. we learn this. Primeiro, First, e recordem-se, a nossa natureza humana tem de ser queimada e destruída pelo fogo de Deus. our human nature needs to be burned up by the fire of God. Fala, Senhor. Gálatas 5:24 Santo. Galatians 5:24. diz, e os que são de Cristo crucificaram, e o crucificaram podemos significar eliminam, destrói a carne com as suas paixões e concupiscências. And those who are Christ's have those who are of Christ or Christ have crucified the flesh with its passions and desires. And crucifying here means, basically killing that. Temos o altar, a madeira que tinha que ser queimada We pelo have fogo. the altar, the wood that needed to be burned up by the fire. E isso transportando para nós. A nossa natureza humana também precisa ser queimada e destruída pelo fogo do poder And de as we Deus. take that in our spiritual lives, our human nature also has to be burned and killed and destroyed. E uma segunda aplicação A second application é que Jesus precisa de ser o centro da nossa vida. is that Jesus needs to be the center of our lives. Assim como o cordeiro estava no centro daquela madeira, As the lamb or the sacrificial lamb was in the center of that altar, Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Jesus needs to be in the center of our hearts. Não pode haver uma vida unida a Cristo sem uma unida a Deus sem Jesus There Cristo. can't be a tie, we can't have communication with God without Jesus Christ. Jesus é o único meio que nos pode ligar a Deus. Jesus is the only way that can tie us to God. Então aquele sacrifício não podia ser efetuado sem existir ali um cordeiro. So that sacrifice would not be valid without having that lamb there. Então quando existe Jesus Cristo em nossa vida, In the same manner, when Jesus Christ exists in our hearts and our lives, então sim, há uma comunhão direta com Deus. then yes, there's a direct communion with God. Lembra-se o que é que Jesus disse em João 14:6? Remember what Jesus said in John 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Irmão, e em terceiro lugar, And in third place, referente à água, regarding the water, nós precisamos de, em cada dia da nossa vida, estar inundados. we need to, every day of our lives, be just overabundant, Cheios do poder de Deus e da palavra de Deus. filled with the God's word and with the Lord. Mateus 22:29. Matthew 22:29. Diz, Jesus disse a eles, aos seus conterrâneos, Jesus said, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. Então se o Espírito de Deus, se o Espírito Santo de Deus não reina em nós, So if the Spirit of God does not reign or, is over us, se a palavra de Deus não inunda a nossa vida, if the Word of God does not fill our lives, nós erramos, nós falhamos. Amém? we are mistaken. Versículo, por exemplo, lá em Lucas 24:49, agora em relação ao Espírito Santo. In Luke 24:49, regarding the Holy Spirit, E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. says, Nós sabemos, behold, I send the promise of my Father upon you. ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, inundados pelo poder de Deus. But tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. E a confirmação disto em Atos 1, capítulo 1, verso 8. Atos 1:8 Acts 1:8. diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo. You will receive the power of the Holy Spirit. Nós não podemos ser boas testemunhas de Deus, não podemos viver a vida espiritual sem o poder e o Espírito Santo de We Deus. cannot live the spiritual walk. We cannot walk the spiritual walk without the power of the Holy Spirit.
E Atos 2:4, vejam a confirmação de tudo isto. And Acts 2:4 confirms this. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak other tongues, and the Spirit gave them utterance. Todos foram cheios, inundados. All were filled, they were overflowed with the Holy Spirit. E fazendo a comparação com o altar. And comparing now with the altar. Todo o altar foi inundado de água. The entire altar was overflowed with water. Isto mostra toda a nossa vida. And this shows that Tem all também- of our lives Tem que estar inundada desta água. must overflow with this water, Que é a palavra de Deus e o Espírito Santo de which Deus. Amém? is the Word of God and the Spirit of God. Estes são os aspectos que terão que fazer parte do nosso comportamento diário. These Amém? are the things that need to be part of our daily living. Voltemos ao episódio. Voltemos ao episódio em Elias. As we go back to Elijah, Elias, depois de colocar a lenha, after putting the wood on depois, top of the altar, depois de colocar o cordeiro, after putting the sacrificial lamb, depois de cavar a vala à volta do altar, after opening up the trench around the altar, depois de colocar a água sobre o altar, after placing the water over the altar, Elias tem outro comportamento. Elijah has something else that he does. 1 de Reis 18, 36 e 37. 1 King 18, 36 and 37. E que comportamento foi este? And what was this? Foi orar uma oração sincera e de fé diante de He Deus. prayed a sincere prayer before God. Mas o altar estava restaurado, But the altar was restored. a madeira estava lá colocada, The wood was there placed. o cordeiro estava lá em cima, The sacrificial lamb was estava there. tudo em ordem. Everything was ready. E agora sim, And now, yes, Elias levantou a sua voz. he raised his voice and cried out to God. Não é? E diz: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. O verso 37 diz alguma coisa, continua ele na oração. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. E depois desta oração, And after this prayer, Deus respondeu. God answered. Caiu fogo do céu The fire came from heaven. e consumiu, 1 de Reis 18:38, nós vemos que consumiu tudo o que ali estava. 1 Kings 18:38, it tells us that that fire came from heaven and consumed everything there. Mas ali, caiu fogo do céu. Fire from the Lord fell and consumed the burnt sacrifice. Elias orou Elijah prayed e Deus respondeu. and God answered. Então nós vemos que esta poderosa manifestação divina So we see this divine manifestation, this powerful manifestation. Elias pôde mostrar, afinal, quem era o verdadeiro Deus. Elijah was able to prove and show who was the true God. Ele provou que Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. He proved that the God of Israel was the only true God. Baal não tinha respondido, Baal had not answered before that, mas Deus respondeu. but God answered. Irmãos, e quando o povo viu aquilo, And when the people saw that, o verso seguinte, 39, next verse we'll see. diz que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor. Now when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. E nós temos que aprender aqui uma grande lição. And we have to learn a tremendous lesson here. É que a oração traz intimidade com Deus. Is that prayer brings intimacy with God. E que, por sua vez, traz bênção. And it also brings blessing. Traz
traz o milagre de Deus. It brings God's miracle. Mas, But se temos a nossa vida em intimidade e ligação com Deus. that's if we have our lives in intimacy and relationship with God. Irmão, repare que Elias não orou a Deus antes de fazer nada. Notice that Elijah didn't pray to God before he had everything ready. E Elias primeiro pôs a intimidade com Deus em ordem. He first put that, whatever he needed to do to have that relationship restored, he put it in place. E depois sim, ele orou. And then he prayed. E nós não podemos estar à espera das bênçãos de Deus. We can't be waiting for the blessings of God Se primeiro nós não tivermos uma intimidade e uma comunhão if com first Deus. we don't have an intimacy and relationship with God. Deus não respondeu antes. God didn't answer before. Deus respondeu quando as coisas estavam todas no seu God devido lugar. answered Amém? when everything was in its place. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a entender esta realidade. May God help us to understand this reality. Nós podemos ler e não vamos ler porque é um bocadinho longo e eu não queria alongar-me na leitura. Mas apenas, portanto, referir-se, o irmão Jorge podia pôr 1 de Reis 18, por exemplo, 27. Tá bom, vamos ver e vou tentar ser rápido. Não é? And 1 Kings 18:27. Para nós vermos a diferença do Deus de Israel para o Deus de Baal. Here we have a contrast between the God of Baal and the God of Israel. E diz que sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Elias estava a sacudir aquele povo, a dizer que se calhar o Deus dele estava ocupado e não lhes podia responder. And so it was at noon that Elijah mocked them and said, cry aloud, for he is a God. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey, or perhaps he is sleeping and must be awakened. O verso 28 diz que eles faziam os seus rituais, eles clamavam, eles até se retalhavam. Vemos isso no texto. Verse 28, it says, so they cried aloud and cut themselves, and as it was their custom, with knives and lances, until the blood gushed out on them. E o verso 29. And verse 29. E diz que, na parte final do verso ali, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma de Deus Baal. That last part just says, but there was no voice, no one answered, no one paid attention. So the God Baal basically did not answer, could not answer. Mas se o irmão voltar a colocar 18:38, But if we look at 18:38, vamos ver aqui a diferença. we see the difference. Enquanto o Deus Baal não respondeu, While King Baal, or God Baal, could not respond, o Deus de Israel respondeu. the true Amém? God of Israel, he Diz: responded. e caiu fogo do céu. And fire fell from the Lord. And Oh, consumed it. irmãos, Deus aprovou a atitude de Elias e do povo. God approved the attitude of Elijah and the people. E Deus respondeu. And God answered. Irmãos, e este é o Deus que nós servimos. And this is the God that we serve. É um Deus que responde. The God that answers. É um Deus que é real. The God that is real. É um Deus que é verdadeiro. The God that's true. É um Deus que está no The trono. God that's in the throne. Irmãos, é este Deus que nós servimos. This is the God that we serve. Salmo 121. Psalm 121. Oh, este belo verso que nós bem conhecemos. This verse that we all know. E leva os olhos para os montes, de onde me vem o I socorro? will lift up my eyes to the hills. From where comes my help? E o verso 2 And verse 2. diz: o meu socorro vem do Senhor, My help comes from the Lord. que fez os céus e a who terra. made heaven and earth. Oh, irmãos, os profetas de Baal clamaram, mas o Deus deles não respondeu. The prophets of Baal, they cried out, but Baal couldn't answer them. Elias clamou But Elijah prayed to his God. e o Deus de Israel God respondeu. of Israel, the Almighty God, he answered. Graças a Deus por este Deus que nós amamos e Praise que God servimos. for this God we love and we serve. Irmãos, o nosso Deus não dorme. Our God does not sleep. Irmãos, o nosso Deus está presente. Our God is ever present. Irmãos, o nosso Deus está pronto a abençoar e estender a sua Our mão. God is always willing and ready to extend his hand and help us. A palavra de Deus diz que Deus não tem o seu ouvido agravado nem a sua mão encolhida. God says that God does not have his ears closed, that he cannot help. Mas não podemos esquecer And so we cannot forget que precisamos ter uma vida
ligada a Deus. So we must have a life that's connected to God. Irmãos, se procurarmos viver uma vida terrena em obediência a Deus, We try to live an earthly life in obedience to God. podemos orar We can pray, e Deus vai responder. and God will answer. Irmãos, Elias era um homem como nós, Elijah was a man just like us, mas ele sabia que a oração tinha poder. Mas ele sabia que a oração tinha poder. but he knew that prayer had the power. Por isso ele orou fervorosamente a Deus And com that's fé. why he prayed with fervor to God. E Deus atendeu à sua oração. And God answered his prayer Porque ele sabia que ele estava em obediência a Deus. because he knew he was in obedience with God. A oração vitoriosa do crente, The victorious prayer from the Christian irmão, não tem nada a ver com uma oração ruidosa. has nothing to do with a ritual, Não tem que ser uma oração bem alta. or it doesn't have to be a very loud prayer. Não tem que ser uma oração feita em gritaria, It não. doesn't have to be a prayer where everyone's screaming. É preciso fazer uma oração em obediência a Deus. It is making a prayer in obedience to God. O irmão, lembra-se daqueles dois homens que foram ao templo? Do you remember the two men that went to the temple? Diz que um levantava a sua voz It says that one raised up his voice. e dizia: "Oh Deus, eu sou um homem perfeito. Oh God, I'm this and I'm that and I'm perfect. Eu dou os dízimos, eu faço, eu aconteço." I give my tithes and I do this and I do that. E a palavra de Deus diz que ao lado dele And the word of God says right next to him estava um homem que quase que nem levantava a voz. was a man that hardly was able to lift up his Diz que voice. batia no peito And he beat it on his chest. e dizia: "Senhor, eu não sou digno de ti." And he said, I'm not worthy of you, Lord. Irmãos, esta é a oração que Deus procura. This is the prayer that God is seeking E o for. texto diz que foi essa oração desse homem baixinho, humilde, com o coração quebrantado, que Deus And the respondeu. Bible says that it was this humble man's prayer that God paid attention to. E uma oração alta, vistosa, orgulhosa, foi rejeitada por Deus. And a pompous prayer, and a loud prayer was rejected by God. Oh, irmãos, 1 de João 5,14 diz alguma coisa muito importante. John 5:14 says something Diz que important. esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, repare, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. E a sua vontade é vivermos em obediência a And Deus. His will is that we live in obedience to Him. É procurarmos fazer aquilo que agrada a Deus. It's trying to do what pleases Him. E perante isto, And before this, a nossa parte é orar. our part is to pray, E a resposta vem de Deus. and the response, the answer comes from God. Ele disse: "Responde, Senhor." Lembra? He said, Hear me, O Lord. E caiu fogo do céu. And heaven and fire came from heaven. Mas esta resposta de Deus, This answer by God, irmãos, ela não está apenas direcionada apenas ao povo, aos deuses, aos adoradores de Baal. this is not just direction toward the ones who were serving Baal, Mas também tinha uma mensagem para o povo de Israel. but it was also, there was a message here to the people of Israel. Para os adoradores de Baal, ele estava a dizer: "Eu sou o Deus verdadeiro." For those worshippers of Baal, he was saying, I'm the true God. E ao povo de Israel, ele estava a dizer: "Sim, Senhor, vocês fizeram bem, vocês puseram tudo em obediência a Deus e eu estou a responder." And for the Israelites, he said, yes, you placed everything in order, and now I'm answering you. Irmão, aqueles que buscam a Deus com humildade e com obediência a Deus, Those who seek God with humility and obedience to God, Deus responde. God answers. Lembram-se de Jeremias 33:3? You remember Jeremiah? Aquele célebre verso que bem quase sabemos bem de cor? Diz: "Clama a mim e responder-te-ei." Amém? Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you. Clama a mim, Call to me. chama-me, ora, Pray e eu vou-te responder. and I will answer you. E vou-te anunciar coisas que tu não sabes. And show you great things and the great and mighty things which you do not know. Salmo 145:18. Psalm 145:18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. The De Lord, todos os que o invocam em verdade. the Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. E esta verdade significa And obediência. this truth means in obedience. Salmo 25:14. Psalm 25:14. Diz: "A intimidade do Senhor é para os que o
temem aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. The secret of the Lord is with those who fear him, and he will show them his covenant. Isto deve estimular-nos This should encourage us a mantermos a nossa comunhão diária com Deus. to keep our daily relationship with the Lord. Porque quando nós respondemos positivamente àquilo que Deus quer, Because when we respond in a positive way Deus responde. toward that what God wants for us, God responds. Amém? Deixem-me agora também falar alguma coisa também muito importante acerca desta queda do fogo do céu. Let me also speak a little bit about the fire that came down from heaven. O fogo de Deus nas Escrituras Sagradas, The fire of God in the scriptures, ele apresenta-se em várias formas. it is presented in various forms. Em certas alturas o fogo de Deus manifestou-se In different occasions, the fire of God was manifested, e isso representava a própria presença de Deus. and it represented the presence of God. Por exemplo, não vamos ler os textos todos, mas eu lembro Hebreus 12:29 que diz que In Hebrews, Deus é fogo consumidor. it says He's a consuming fire. Portanto, e ainda Jeremias 23:29 Jeremiah 23:29. diz que a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, It e is como um not, martelo que esmiuça a pedra. is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Nós sabemos que Deus se manifestou a Moisés como? How did the Em Lord fogo, na sarça. manifest himself to Moses? Through the burning bush, the fire in the bush. Em Êxodo podemos ver que no Monte Sinai Deus manifestou-se com trovões e relâmpagos, com fogo. In Mount Sinai, God revealed himself through lightning and fire and you know. Quando houve a apresentação, a consagração do templo de Salomão, diz que Deus baixou com fogo. And when Solomon's temple was raised up, it was manifested with the falling of fire. Então vemos que muitas vezes a manifestação daquele fogo do céu era a presença do próprio So Deus. the manifestation of fire, it represented the power of God. Mas e também vemos um outro exemplo, And we see another example. que quando aqueles dois filhos de Eli, Nadab e Abiú, When the two sons of Eli, eles foram ao templo apresentar um fogo fora daquilo que Deus when mandou, they went before the temple to present a false fire that was not of God's, porque eles estavam em desobediência a Deus, because they were being disobedient to God, Deus se manifestou ali God e manifested. diz que com fogo, And he said, with fire, e eles morreram ali. they were consumed. Irmãos, este exemplo mostra-nos que Deus manifesta-se. So it shows us that God does manifest himself. Irmãos, mas o que é importante é sabermos que se estamos em obediência a Deus, But it is important to know that if we are in obedience to God, Deus responde com bênção e não com castigo. God blesses us and brings blessing, not a curse. E então nós precisamos, e para entrar numa parte final, eu quero lembrar aos irmãos alguma coisa também muito importante. I also want to remind you of something very important. Irmão, é que as respostas de Deus muitas vezes não são efetivas, And many times it appears that God's answers are not effective. porque há obstáculos na nossa vida que têm de ser removidos. But that's because there are obstacles in our lives that need to be removed. Essa ideia de que basta orar e que Deus resolve tudo. The idea of, all you need to do is pray and everything will be resolved. Eu ainda esta semana, depois daquele trágico acontecimento ali em Denver, aqui no Colorado, After this tragic incident in Colorado, eu falei com o meu colega e os irmãos já viram, ele teve o privilégio de estar aqui a pregar connosco, o pastor Luís Campos. I spoke with Pastor Louis Campos, who lives in that area. Eu queria saber se estava tudo bem, porque eu sabia que era perto de uma localidade onde eles vivem. And because it was near a place that he lived, I asked him. E ao conversarmos, And as we talked, vários aspectos que nós estávamos a partilhar deste momento que estamos a viver mundialmente, several aspects that we were talking about the times we're living in, ele disse-me uma coisa muito interessante. he said something interesting. Ele disse que há muitos crentes que se esquecem de uma coisa, He said there are many Christians that they forget one thing, que as bênçãos de Deus that the blessings of God são proporcionais are proportional à submissão a Deus. to the submission of God. Não é? Ele disse, as bênçãos de Deus, Deus abençoa, Deus cuida de He nós, said God
takes care of us and God blesses us, Mas também é importante nós estarmos submissos a but Deus. it is also important that we're submissive to Him. Porque ele diz, Deus não vai abençoar uma pessoa que esteja em desobediência e rebeldia. God isn't going to bless someone that's in rebellion and not in God's will. Então se nós queremos ver que a nossa oração é respondida, So if we want to see our prayers answered, precisamos de remover tudo aquilo que pode ser um impedimento para que a nossa oração chegue à we presença need de to Deus. remove everything that's an impediment. Irmãos, Jeremias, capítulo 7 e verso 16. Jeremiah 7, verse 16. Olha o que é que disse Deus. Look what God said. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Therefore, do not pray for this people, nor lift up a cry or prayer for them, nor make intercession to me, for I will not hear you. Continuamos a ler os textos e Deus disse porque as vossas mãos estão com pecado, com sangue. And why did God say this? Because their hands were, they were involved in sin. They had blood in their hands. Basta só orar. Nem toda All we oração have to do chega a is Deus. pray. No, No. not every prayer reaches God, as we see here. Deus disse, não vale a pena orar, God said, don't worry about praying, porque o povo está em desobediência, está em because pecado. the people are in disobedience, they're in sin. Irmãos, Salmo 66, 18 Psalm 66:18. diz, se eu atender ou se eu permitir que haja iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Oh, irmãos, Provérbios 28, 9. Eu vou ler-lhes uns versos por si, fala Proverbs muito. 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. One who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Irmãos, olha, irmãos, ainda 1 Timóteo 2,8. 1 Timothy 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, o quê? Levantando mãos santas, sem ira nem contenda. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. E finalmente, o último texto, 1 de Pedro 3,7. And 1 Peter 3:7. Diz, igualmente vós maridos coabitai com as vossas esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. E agora sim, porquê? Se não vivermos com honra, com entendimento, o que é que diz? Para que não sejais impedidas as vossas orações. Husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Irmãos, o que eu queria com estes pequenos versos mostrar aos irmãos, And what I wanted to show you with these verses, que não podemos viver o cristianismo apenas a pensar que a oração resolve tudo. that we can't just live Christianity thinking that prayer is going to resolve everything. A oração é poderosa, Prayer is powerful, mas a oração só é poderosa se a nossa vida, se o nosso altar estiver restaurado e em comunidade. prayer is powerful only when our altar, our lives are in communion with God. E finalmente, para dizer aos irmãos também, And finally, que a oração vem, prayer comes, a resposta vem, the answer comes, mas não no tempo e na altura que nós queremos, but not necessarily in the time and place that we seek it, mas no tempo que Deus julgue que é o but certo. according to His timing it comes. Vários versículos eu vou passar à frente, vou There is- entrar no último ponto da minha meditação, We're going to go into the last point in the message. que também é muito importante. That is also very important. Irmãos, é fazer a oração com confiança e com fé em Deus. It is to make your prayers with confidence and faith in God. Irmãos, Elias teve aquele arrojo de fazer aquele desafio, Elijah had that boldness to make that declaration porque ele confiava em Deus. because he trusted in God. Ele sabia o Deus que tinha. He knew the God he had, Irmãos, e Deus nunca falhou. and God never failed. E nós vimos, em primeiro lugar, que Deus respondeu ali. And we know that God answered in that moment. Mas não foi só naquele momento que Deus respondeu. But it was not only in that moment that God answered. Tempos depois, logo mais.
at a later time, quando Jezabel decidiu matar Elias, when Jezebel decided to kill Elijah, Elias teve que se refugiar. Elijah had to go in hiding. Não vamos ler o texto porque os irmãos conhecem. We're not going to read the text, Que ele foi sustentado pelos but he was sustained by what? corvos. The birds would come and bring him. Deus deu ordem aos corvos God gave order para to sustentar o homem de the Deus. birds to come and bring him food. Irmão, Deus cuida daqueles que são obedientes a God Ele. takes care of those who are obedient to him. Deus cuida daqueles que vivem em intimidade e submissão a Deus. God takes care of those who live in humility and submission to God. Mais tarde, Later on, quando veio uma grande fome sobre aquela área, there was a great famine in that area. o Deus também cuidou de Elias God also took care of Elijah. e deu ordem que uma mulher o sustentasse. And he gave order that a woman E would porque ela sustain foi him. obediente à voz de Deus, And because she was obedient to the voice of God, nós sabemos que a farinha não faltou na panela, nem o azeite. we know that the flour and the oil did not go out. Porque Deus cuida daqueles que são seus. Why? Because God E Deus cuida sustains daquele- those that are His. E Deus cuida daqueles que vivem em obediência e submissão. And God takes care of those who live in obedience to Him. Então isto, irmão, mostra que Deus nos sustenta. So we see that God sustains us, God keeps Que us. Deus não nos abandona. God does not abandon us. Mas que nós precisamos de ter o nosso altar restaurado diante de Deus. But we need to have our Amen. altar restored before God. Irmãos, então eu vou concluir So I will conclude e vou dizer que a vitória do povo de Deus começou quando o povo retrocedeu. that the victory of God's people began when the people. A vitória quando o povo recuou, retrocedeu nos seus comportamentos. When the people turned from their wicked ways is when the victory came. Irmãos, a vitória do povo de Israel começou quando eles reconheceram que estavam errados e se arrependeram. Their victory came when they recognized that they were wrong and they repented. E para isso eles deram os passos certos. And for this, then they took the necessary correct steps. E vou recordar os passos. And I'll remind you of these steps. E os irmãos, para a vossa memória ficar bem viva, quais foram os comportamentos e as atitudes certas de What Elias. were the correct attitudes of Elijah here? E eu, antes de repetir, reforço isto que eu vou dizer agora. And I will reinforce this that I'll say now. Deus respondeu porque Ele concordou e aprovou tudo o que eles fizeram. God responded Amen. because He approved of what they did. Se eles não tivessem feito aquilo que era certo, Deus não tinha respondido. Had they not done what was correct, God would not have responded. Então tudo aquilo que Elias fez foi So aprovado por Deus. everything that Elijah did was approved by God. E agora recordo, primeiro, Now look, foi restaurar o altar. first was to restore the altar, É ligar Deus ou nós e Deus. tying us to God. Depois de estar a ligação entre Deus e o ser humano unida, ligada, Once that is restored, the tie with man and God, Ele ligou o povo a Ele próprio. He O líder, tied the people to Himself. He was the leader. He brought them o together. líder e o povo estavam unidos. So the leader and the people were together as one. E não só unidos com o líder, mas unidos entre si. Not just united with the leader, but united amongst themselves. Depois nós vimos que eles colocaram os outros elementos necessários no altar. And then we see that they placed the other necessary elements in the altar. Madeira, The wood, cordeiro, the sacrifice, o rego, the trench, the water. e depois sim Ele orou. And then finally, yes, he prayed to E God Deus respondeu And God com answered. fogo. with fire. Irmã, perante isto, qual é o apelo para nós nesta manhã? So before this, what should be our direction, our guidance? E o meu apelo é para isto, irmão. Esforce-se And the ask is that we maintain strong. e não se esqueça And don't forget que o alvo, aquilo que Deus deseja, that what God desires é ter uma comunhão conosco. is to have a relationship with us. Deus quer viver em intimidade diária conosco. God wants to live in a daily communication with us. Mas para isso temos que ter uma vida restaurada. But for that, we have to have restored lives. Tem que haver uma vida em contínua obediência a Deus. We have to live lives that are continually in His obedience. Só isso é que nos pode dar comunhão com Deus. Only that can give us communion with God. E por isso, lembre-se, precisamos de restaurar a nossa vida. So remember, we have to restore our lives. Precisamos estar unidos em sentimento com o nosso líder.
We have to be united in one mind with our leader. Precisamos estar unidos com os irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade. We have to be united with our fellow members of the church, brothers. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus quebre a nossa natureza We humana. have to allow the Spirit of God to break our human nature. Precisamos que Jesus seja o centro da nossa vida. We need Jesus to be the center of our lives. Precisamos que o Espírito Santo e a palavra de Deus inunde a nossa We vida. need the Holy Spirit and the Word of God to just flow in our lives. E assim podemos orar a Deus. And then we can pray to God. Podemos entrar na presença de Deus. We can enter into the presence of God. Podemos dizer, Abba Pai, Paizinho. And say, Father, Não é? Podemos orar com ousadia. we can pray with boldness Porque Deus vai responder. because God is going to answer. E vai responder porquê? He's going to answer why? Porque nós temos a nossa vida em intimidade e comunhão com Deus. Because we have our lives in intimacy and relationship before God. E quando temos estes passos dados, And when we have taken these steps, quer a nível individual, whether it's at an individual level quer a nível coletivo de igreja, or a collective as the church, nós vamos ver os milagres de we're Deus. going to see the miracles of God. Vamos ver o poder de We're going to Deus. see the power of God. Vamos ver a manifestação de We're Deus. going to see the manifestation of God at work. E eu penso que é isso que todos nós queremos. And Amém? this is what we want. Então nós fiquemos de pé So let us stand e saibamos reconhecer como o povo de Israel and let us recognize how the people of Israel, que eles estavam errados. that Que eles estavam errados. they were wrong. E que nós precisamos de ter uma vida em comunhão e intimidade com And that Deus. we need to have a life of communion and intimacy with God. Termino dizendo I finish by saying que não há uma oração vitoriosa com sucesso that there isn't a successful prayer se não houver uma vida if de there isn't intimidade e comunhão com a Deus. life of intimacy and communion with God. Amém? Amen. Oremos então ao Senhor. Let's pray. Querido Pai Celestial, Heavenly Father, obrigado, Senhor, por esta manhã que nos tens concedido. thank you for this morning you've given us. Obrigado por podermos ter meditado e estudado um pouco mais acerca desta vida de Elias. Thank you that we've been able to meditate on the life of Elijah. Senhor, abra a nossa mente para entendermos todas estas verdades. Open our minds so we can understand these truths. Senhor, e ajuda-nos a esforçar-nos por em cada dia ter uma vida de íntima comunhão And contigo. help us each day to have this intimate relationship with you. Senhor, perdoa alguma coisa que está impedindo a tua manifestação na nossa vida. Lord, forgive us if there are things that are impeding this relationship with you. Senhor, destrói, queima as nossas naturezas, as nossas vontades. Lord, destroy and burn these human wants and needs. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que te agrada, Lord, help us do your will para que possamos ver a tua manifestação na nossa vida. so that we see your manifestation in our lives. Oh, Pai, em nome de Jesus, In the name of Jesus, eu peço isto, I Senhor. pray this. Manifesta-te nas nossas vidas, oh Manifest Senhor. yourself, Lord, in our lives. Manifesta-te na nossa igreja, Manifest Senhor. yourself in our church. Manifesta-te através de nós nesta comunidade, oh Senhor. Manifest yourself through us in this community, Lord, Para que todos possam ver that all may see que Tu és o Deus verdadeiro. that you are the true God, Tu és o único Deus. that you are the only God, E é a Ti que nós servimos. and it is you that we serve, E é a Ti que nós amamos. and you that we love. Perdoa-as, Senhor, as nossas faltas. Forgive our faults, Lord. Cobre-nos com o Teu precioso sangue. Cover us with your precious blood. Em nome de Jesus, nós pedimos In the isto. name of Jesus we pray. E que a graça do nosso Senhor Jesus The Cristo, grace of the Lord Jesus, o amor de Deus love of God, e a comunhão do Espírito Santo and the fellowship of the Holy seja Spirit com cada um de nós. be amongst all of us. Amém. Amen. Que Deus ricamente os abençoe, irmãos. God richly bless you until next Sunday. Amém. Amen.